Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um conto do livro Contos de Grimm, dos Irmãos Grimm. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o conto de hoje, que é A Água da Vida. Vamos ver como é que é. Muito antes de tu e eu nascermos, reinava em um país bem distante um rei que tinha 3 filhos. Este rei certa vez caiu doente, tão doente que ninguém pensava que viveria. Seus filhos ficaram muito desconsolados com a doença do pai e, ao caminharem chorando pelo jardim do palácio, encontraram um velhinho que indagou que os afligia. Contaram-lhe que o pai estava doente, tão doente que temiam que não haver como salvá-lo. Sei que pode salvá-lo, a água da vida, afirmou o velhote. Se ele bebesse um gole desta água, ficaria de novo bom, mas é algo muito difícil de ser encontrado. Aí o filho mais velho disse, logo o encontrarei, e foi até o rei doente e implorou permissão para buscar a água da vida, já que era a única forma de salvá-lo. Não, disse o rei. Prefiro morrer do que te expor a tais perigos como os que enfrentarias em tua viagem. Mas o filho implorou tanto que o rei consentiu. Então o príncipe pensou consigo mesmo, trarei a tal água e serei o filho mais querido de meu pai, e ele me tornará o seu herdeiro. Então tinha interesse por trás. Então partiu, e depois de seguir um tempo seu caminho, chegou a um vale profundo cercado de rochedos e bosques, e ao olhar em torno avistou em dos rochedos acima dele um anãozinho que o chamou dizendo, Príncipe, aonde vais com tanta pressa? O que te isso importa, feioso? Respondeu zombando o príncipe e seguiu seu caminho. Mas o anãozinho ficou furioso com o comportamento do príncipe e lançou-lhe um feitiço de má sorte. Assim, enquanto o príncipe cavalgava, o desfiladeiro por onde seguia mais e mais se estreitava, ficando por fim tão estreito que pôde ser ficou tão estreito que não pôde seguir nem mais um passo adiante. E ao tentar dar a volta ao cavalo para refazer o caminho pelo qual viera, descobriu que a passagem atrás de si também se fechara e, portanto, ele estava bem preso. Em seguida, tentou desmontar do cavalo para refazer o caminho a pé, mas também não conseguiu. Então foi obrigado a ficar enfeitiçado. Neste meio tempo, o rei, seu pai, aguentava como podia com a esperança diária do seu retorno, até que, por fim, segundo o filho disse, irei em busca da água, pois pensou consigo mesmo, meu irmão de certo está morto, e o reino será meu se eu tiver sorte em minha viagem. O rei, a princípio, foi bastante contrário a deixá-lo partir, mas por fim se deu aos seus desejos. E lá se foi o segundo filho, e seguiu a mesma estrada que o seu irmão tomara, e encontrou-se com o mesmo anão, que o deteve no mesmo local, dizendo como antes, Príncipe, aonde vais com tanta pressa? Cuida da tua vida, intrometido, respondeu com desprezo o príncipe e cavalgou adiante. Mas o anão lançou-lhe o mesmo feitiço, e ao chegar a um outro desfiladeiro entre as montanhas, o príncipe não mais pôde mover-se, nem para frente nem para trás. É o que se dá com gente orgulhosa e tola, com aqueles que se julgam sabidos demais para receberem conselhos. Quando o segundo príncipe já havia estado fora um bom tempo, o filho mais novo disse que iria à procura da água da vida, e confiava que logo poderia curar o pai. O anão encontrou-o no mesmo local e foi logo perguntando, Príncipe, aonde vai com tanta pressa? E o príncipe respondeu, vou em busca da água da vida, porque meu pai está doente e irá morrer. Podes me ajudar? Sabes onde pode encontrá-la? Perguntou o anão. Não, respondeu o príncipe. Então, porque foste gentil comigo e pediste meu conselho, te direi como e aonde ir. A água que buscas jora de um poço num castelo encantado, e para que possas nele entrar em segurança, te darei uma varinha de ferro e 2 bisnagas de pão. Bate na porta de ferro do castelo 3 vezes com a varinha e ela se abrirá.
2 leões famintos estarão deitados lá dentro com as goelas abertas à espera de uma presa. Mas se jogares os pães para eles, te deixarão passar. Apressa-te, depois, e vai até o poço e retira um pouco da água da vida antes do relógio bater 12 horas. Pois se te demorares além das 12 horas, a porta se fechará atrás de ti para sempre. A não ser que outro abrisse a porta por fora, mas... fica um mistério. Com isso, o príncipe agradeceu ao anão por sua ajuda amigável, levou a varinha e os pães e continuou viajando por terras e mares, até que chegou ao seu destino e encontrou tudo como o anão lhe dissera que seria. A porta se abriu à terceira batida da varinha e, depois de haver apaziguado os leões, atravessou o castelo, indo por fim andar em um belo aposento ao redor do qual sentavam-se vários cavaleiros em transe. Retirou o anel de cada um deles, colocando-os nos dedos. Em outro cômodo avistou sobre uma mesa uma espada e uma bisnaga de pão, que também apanhou para si. Mas adiante chegou a uma sala onde encontrou uma jovem linda sentada em um divã. Ela o recebeu muito alegre, dizendo que se ele pudesse libertá-la de seu encanto, teria o seu reino como recompensa. Mas deveria tornar dentro de 1 ano para se casar com ela. Tá bem complicado, tá avançando mais do que se imaginava, não é só buscar a água da vida. Depois a jovem contou que o poço com a água da vida ficava no jardim do palácio, aconselhando-o a se apressar e retirar a água de que precisava antes do relógio bater as 12 badaladas. O príncipe então seguiu em frente e, ao caminhar por belos jardins, chegou a um canto sombrio no qual encontrou um divã. E como sentia-se cansado, pensou que descansaria um pouco contemplando a linda paisagem ao seu redor. Eu não acho boa ideia, principalmente se você está com pressa. Aí depois lá em fora, pega a água, vai embora e depois descansa lá fora. Eu teria feito isso. Deitou-se, portanto, e caiu no sono sem o perceber, e só acordou quando o relógio soava 15 para meia-noite. Então ergueu-se de um pulo, tremendamente assustado, e correu ao poço. Encheu de água um copo que ali estava e correu para escapar a tempo. Assim que passava pela porta de ferro, soaram as 12 badaladas e a porta bateu tão rapidamente atrás dele que arrancou-lhe um pedaço do calcanhar. Credo! Quando se viu a salvo, foi tomado de alegria ao pensar que conseguira a água da vida, e ao fazer o seu caminho de volta para casa, passou pelo anãozinho que, vendo a espada e o pão, comentou: conquistaste um belo prêmio. Com a espada, em apenas um golpe poderás bater exércitos inteiros e o pão nunca mais lhe faltará. Então o príncipe pensou consigo mesmo: não posso voltar para o meu pai sem os meus irmãos. Por isso falou: querido anão, não podes me dizer aonde estão meus 2 irmãos que saíram em busca da água da vida antes de mim e nunca mais retornaram? Prendi-os no meio das montanhas com um feitiço, respondeu o anão, porque se comportaram mal e orgulhosamente e desdenharam pedir conselho. Além de terem respondido. O pior foi responderem mal. Eu acho, pelo menos. O príncipe tanto implorou por seus irmãos que o anão por fim os libertou, embora contra gosto, declarando: cuidado com eles, pois têm um coração malvado. Contudo, o irmão mais novo estava imensamente feliz em rever os irmãos, e contou-lhes tudo o que lhe acontecera, como encontrar a água da vida e encher um copo com ela, como desencantara com a sua ação uma bela princesa do feitiço que aprendia, e como ela se comprometera a esperar por ele durante 1 ano, e depois com ele casar-se, tornando o rei. Então os 3 cavalgaram juntos, e durante o caminho para casa chegaram a um país devastado pela guerra e pela fome, onde todos acabariam por morrer nesta privação. Mas o príncipe deu ao rei daquela terra o pão, e todo o reino comeu dele. E o príncipe derrotou o exército inimigo com a espada maravilhosa e deixou o reino em paz e fartura. Do mesmo modo, ele se fez amigo de 2 outros reinos pelos quais passaram durante o trajeto para casa. Ao chegarem ao litoral,
embarcaram em um navio. Durante a viagem, os 2 irmãos mais velhos disseram um ao outro: nosso irmão conseguiu a água da vida que não podemos encontrar. Portanto, nosso pai irá nos pôr em segundo plano e dará a ele o reino que é nosso por direito. Essa conversa não começou boa. E encheram-se de inveja e desejos de vingança, tramando juntos como iriam arruiná-lo. Esperaram até que estivesse profundamente adormecido, trocaram a água da vida no copo por água do mar, guardando a verdadeira água com eles. Assim, logo que chegaram de volta da viagem, o príncipe mais novo levou o copo até o rei para que ele bebesse e se curasse. Entretanto, mal o rei bebeu água salgada, piorou ainda mais do que antes. Então os irmãos mais velhos entraram no quarto, culpando o irmão e o acusando de querer envenenar o pai. Depois disseram ter encontrado a água da vida e a trazido para o pai. Nem bem o rei a bebeu da água que lhe deram e sua doença o abandonou, ficando de novo são e forte como quando jovem. Então os irmãos mais velhos foram até o mais novo e riram-se dele, dizendo: então, irmão, encontraste a água da vida, não foi? Tiveste todo o trabalho e nós teremos toda a recompensa. Com toda a sua esperteza, por que não abriste os olhos? No que vem, um de nós 2 terá a tua bela princesa, se não fores mais atento. É bom que nada digas disso ao nosso pai, pois ele não crê mais em nada do que dizes, e se vieres com tuas histórias, poderás bem acabar perdendo a vida. Fica calado e nós te pouparemos. Gente sacana, né? Um velho rei ainda permanecia bastante zangado com o filho mais moço e realmente acreditava que ele tentara matá-lo. Por isso, convocou uma reunião de toda a corte e indagou o que deveria ser feito. E ficou resolvido que o príncipe deveria ser executado. Mas o príncipe nada sabia do que se passava. Um dia, quando o chefe dos caçadores do rei saiu com ele à caça e estava a sós na floresta, o príncipe reparou que o caçador parecia bem triste. Então o príncipe lhe perguntou: meu amigo, o que há contigo? Não posso, não ouso te dizer, foi a resposta. Mas o príncipe muito insistiu, dizendo: apenas me conta o motivo e não pensa que me zangarei contigo, pois seja o que for, te perdoarei. Ai, confessou o caçador, o rei ordenou que eu te execute. O príncipe se espantou com isso e pediu: deixa-me viver, vamos fazer uma troca. Leve meu capote real para mostrar a meu pai como uma prova de haveres cumprido teu dever e me dá o teu capote surrado. De bom grado, concordou o caçador. Fico contente em salvá-lo, pois não conseguiria atirar em ti. Tomou então o capote do príncipe e deu-lhe o seu capote surrado e foi-se da floresta. Algum tempo depois, 3 grandes embaixadas chegaram na corte do rei trazendo ricos presentes de ouro e pedras preciosas para o filho mais novo. Haviam sido enviadas pelos 3 reis, a quem ele emprestara a sua espada e o pão para salvá-lo de seus inimigos e alimentar o seu povo. Isso tocou profundamente o coração do velho rei, que começou a pensar que talvez o filho fosse inocente, lamentando-se junto à corte. Ai, quem me dera que meu filho ainda estivesse vivo! Como me entristece ter ordenado a sua morte. Ele ainda vive, confessou o caçador. Me alegro de ter me apiedado dele e o salvado. Quando chegou a hora, não consegui matá-lo, mas permiti que, se fosse em paz, e trouxe para casa o seu capote. Com essa notícia, o rei foi tomado de alegria e anunciou por todo o reino que, se o filho retornasse, seria perdoado. Enquanto isso, a princesa aguardava ansiosa a volta de seu libertador e mandou construir uma estrada toda pavimentada em ouro, levando até o seu palácio, e anunciou a todos que quem quer que se aproximasse a cavalo pelo meio da estrada e fosse direto ao portão era seu verdadeiro amado, e que deviam deixá-lo entrar. Mas quem quer que cavalgasse pela margem da estrada, certamente não o era e devia de pronto ser mandado embora. Logo chegou o dia em que o mais velho julgou dever ir até a princesa, dizendo ser o príncipe que a libertara e a tomar por esposa, e com ela o seu reino. Ao se aproximar do palácio e ver a estrada de ouro, parou para examiná-la e pensou: seria uma pena cavalgar por cima de tão bela estrada. Assim cavalgou pela margem direita da estrada. Mas ao chegar no portão, os guardas lhe disseram
que não era quem dizia ser deveria ir embora cuidar da sua vida. O segundo príncipe partiu logo depois com a mesma intenção, e quando chegou na estrada e seu cavalo já ia nela pisar, ele teve, pois olhou a estrada e achou muito bela, pensando: que pena seria cavalgar por cima de uma bela estrada assim. E conduziu o cavalo pela margem esquerda da estrada. Mas ao chegar no portão, os guardas lhe disseram que não era o verdadeiro príncipe e que ele também deveria partir seguindo o seu caminho. Mas quando 1 ano se completava, o terceiro filho deixou a floresta onde se escondera, temendo a ira de seu pai, e partiu em busca de sua esposa prometida. Cavalgou, pensando nela apenas, por todo o caminho, e tão rápido ia que nem viu que a estrada era de ouro, passando por sobre ela com seu cavalo. E ao chegar ao portão do palácio, este se abriu e a princesa o recebeu alegre, e disse que ele era o seu libertador e agora seria seu esposo e senhor de todo o seu reino. E o casamento logo se deu com grandes festejos. Quando as festas terminaram, a princesa contou-lhe que ouvira que seu pai o perdoara e que desejava sua volta. O filho foi então visitar o pai e contou tudo a ele, como seus irmãos enganaram e roubaram, e como mesmo assim ele nada dissera por amor ao pai. Então o velho rei ficou muito zangado e queria punir os filhos malvados. Mas eles fugiram em um navio velejando mar afora, e dos dois ninguém mais teve notícias. Bom, para os antigos gregos isso seria o equivalente ao exílio. E para o exílio, e exílio para os gregos, era pior que a morte. Mas, e na sua opinião, qual seria a moral da história? Por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um conto e até logo!